Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando nesta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E começamos com o destaque da seleção brasileira. O Brasil perdeu para a Argentina ontem à noite no Maracanã, placar de 1-0. Foi a terceira derrota consecutiva do técnico Fernando Diniz nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil nunca havia sido derrotado em casa numa partida valendo pelas eliminatórias da Copa. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quarta-feira. Bugre que apenas cumpre tabela contra o Atlético na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Suspenso, Derek está fora do jogo. Com isso, o atacante do Guarani não tem mais chances de brigar pela artilharia da segunda divisão do futebol brasileiro. Douglas Borges é mais um desfalque do Bugre para o duelo no estádio Antônio Ascioli. Eliminatórias, além do Jogo do Brasil, outras 4 partidas deram sequência à rodada. O Paraguai perdeu para a Colômbia 1-0. O Uruguai aplicou o placar clássico contra a Bolívia 3-0 e o Equador venceu o Chile 1-0. Tivemos também o empate entre Peru e Venezuela 1-1. E o destaque do futebol paulista, na voz de Gabriel Dudziak. Depois de dias reservados para treinos e descanso, São Paulo volta aos gramados nesta quarta-feira para jogar contra o Fluminense no Maracanã. Trata-se de jogo atrasado da 32ª rodada do Brasileirão e os paulistas terão muitos desfalques. Na sexta-feira, o Corinthians joga contra o Bahia na Neoquímica Arena, em partida válida pela 35ª rodada. No domingo, pela mesma rodada, o Santos encara o Botafogo no Rio de Janeiro e o Palmeiras joga contra o Fortaleza no Ceará. NBA, LeBron James segue estabelecendo recordes na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz por 131-99 nessa madrugada. King James alcançou outra marca. Ele se tornou o primeiro jogador da história da liga a chegar aos 39 mil pontos. Mais uma marca impressionante de LeBron James. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando na voz de Antônio Lupi. É decisão para Macaca no sábado contra o CRB no Majestoso. Uma vitória contra o time alagoano deixa a Macaca na Série B do ano que vem. E a negociação foi concluída lá em maio, mas o clube não divulgou. Felipinho, destaque da Ponte e líder em desarmes da competição, tem permanência garantida no Majestoso até 2025. O contrato do jogador foi renovado. Já, aqui no CBN Esportes. Para a PAN, a terça-feira foi de muitas medalhas para o Brasil, lá em Santiago, no Chile. No dia marcado pela estreia do atletismo, o Brasil atingiu a marca de 155 medalhas, sendo 67 ouros, 45 pratas e 43 bronzes. E agora destaque de Fábio Scheib aqui no CBN Esportes. O Campeonato Brasileiro está de volta, hein, Fabião? Bom dia para você. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Em jogo atrasado da 33ª rodada, duelo pela parte de baixo da tabela. O Cruzeiro, 16º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, encara o Vasco, 15º colocado. Os dois times têm 40 pontos, 2 a mais que o Bahia, time que abre o Z4. O duelo é às 7 horas da noite no Mineirão, com portões fechados, devido à briga da torcida da Raposa contra o Curitiba há 2 semanas. E hoje também tem sorteio da Copinha, viu, Júlio? Às 7 horas da noite, no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol vai revelar as cidades, sedes e as equipes da principal competição de base do futebol brasileiro. A Copinha começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. A federação quer fazer a final no novo Pacaembu já, viu, Júlio?
Você gosta da Copa São Paulo, ô Fábio Chaib? É um apreciador Eu da adoro competição? a Copa São Paulo. Tá certo. Eu adoro. O Corinthians é o maior ganhador, hein? Ah, é? Tem isso aí também? O Timão tem 10 títulos da Copinha, enquanto o Palmeiras, que era até agora há pouco, não tinha nenhuma, tem 2 agora, é bicampeão e é o atual campeão da competição. O Palmeiras está voando. Torcer para que aqui a região tenha algum representante, né? Acho que faz um tempinho já que não temos sedes aqui. A última vez foi Jaguariúna, né? Se não me engano. Tivemos Itu recentemente, tivemos Capivari, acho que o Palmeiras teve Capivari recentemente, o Corinthians passou aqui por Limeira. Jaguariúna teve, goleiro. Jaguariúna ou São Paulo. Jaguariúna foi São Paulo? Quando o Lucas era chamado de Marcelinho. Então faz tempo isso aí. Faz mais de 12 anos. A gente já tá quebrando todo o roteiro do programa, Não, mas eu assim, tô no tempo, porque eu controlo. Ah, ótimo. Ele tem toque com relação sabe, exatamente. Não fiquem surpresos se Campinas não for sede, ao que já não acontece há um bom Não, tempo, acho porque aí envolve muitas situações, né? City 3, tô brincando. A primeira, deixa quieto. Não, mas eu acho que Bálsamo sempre tá aparecendo como cidade sede, né? Bálsamo. Você conhece Bálsamo? Bálsamo nos abraça, independente de onde esteja, né? Eu não conheço não, Fábio, onde é? Onde fica? Eu também não sei, é perto da região do Minas, eu acho. Achei que você ia me explicar, cara. Eu achei que você ia me explicar. Agora vamos onde ter fica. que falar pra onde fica Bálsamo. Vou caçar aqui. Vamos procurar e daqui a pouco a gente dá uma aqui, aula ó. de geografia. Bálsamo bem... Não, isso aqui não pode, né? Bálsamo é o município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude Tá no Wikipedia. A cidade faz parte da região metropolitana de São José do Rio Preto. Aí, então tá explicado. Perto do Guarizo lá, então. Perto do Guarizo. Vamos aqui fechar a ficha, 11h11 já, né? Antes que eu perca aqui o meu tempo. Estamos no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. Voltamos já, 11h11. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. PUC Campinas realiza entre os dias 24 e 26 de novembro o PUC 3D. O evento beneficente contará com palestras e várias atividades esportivas, como corrida para adultos e crianças. Os recursos serão destinados à Casa de Acolhimento para pacientes do SUS. No domingo, dia 26, o News Truck da CBN estará no Campus 1 da Universidade, onde acompanhará a programação e a corrida PUC 3D. Oferecimento: Hospital PUC Campinas. Excelência e inovação cuidando da vida. Para conquistar seus objetivos profissionais, conte com uma formação respeitada pelo mercado. Pós-graduação PUC Campinas. Mais de 40 cursos entre especialização e MBA que estimulam o seu crescimento, proporcionam um network e geram oportunidades para a sua carreira. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e inscreva-se nas modalidades presencial ou EAD. Pós-graduação PUC Campinas, sua impulsionadora de carreira. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde.
Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Norte-Sul tem lentidão sentido Guarani, desde a Rua Sampainho até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson por conta de obras no local. No sentido Taquaral, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão na saída do Balão do Bela Vista, ali sentido centro, e no sentido Rodovia Dom Pedro, na chegada ao Balão do Bela Vista. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem trânsito fluindo bem em todo o entorno do Parque Taquaral. Quem segue ali pela Avenida Imperatriz Leopoldina tem lentidão somente sentido Taquaral, da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Carolina Florense. No sentido oposto, o ouvinte faz um bom caminho. Quem segue pela Avenida Brasil encontra excesso de veículos do Balão do Timbó até a Avenida Imperatriz, sentido Vila Nova. Júlio. Valeu, Thaís, pelas informações aqui no CBN Esportes. Fiat Argo, mais estilo, conectividade e conforto. Sua vida pede um carro assim. Fiat Argo, o hatch mais equipado da categoria. No trânsito, escolha a vida. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Superliga Feminina. Ontem tivemos um jogo, na verdade 2 jogos. O Flamengo Sesc Rio de Janeiro venceu o Pinheiros por 3-0. Já Bauru venceu o Fluminense por 3-1. Também tivemos o Maringá, que perdeu em casa para o Minas por 3-1. Superliga Masculina, hoje tem jogo. Lá no ginásio Arnaldo José Celeste, o Guarulhos recebe o Cruzeiro. O jogo acontece às 9 horas da noite pela Superliga Masculina. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 18 minutos. E antes aqui de falar de seleção brasileira, a gente tem muitos assuntos para citar, né, sobre o jogo no Maracanã. Hoje, 22 de novembro de 2023. Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo há X anos atrás. Antes de Cristo. Carlos Eduardo de Freitas celebrando mais Já foi uma primavera. Novo, olha só. A gente tá dando parabéns só agora porque assim, nós temos um roteiro a seguir. Temos um roteiro. As manchetes elas não podem sofrer alterações, segundo o Júlio Nascimento. Então, parabéns, Carlão. Muito obrigado. Muitos presentes, Os Carlão. amigos me abraçam. Oi? Muitos presentes recebidos até o momento? Não, até o momento não. Mas acho que alguns regalos vamos receber, sim. Mas a saúde está aí. Meu Deus do céu. Uma família maravilhosa. Esse é o principal. A gente estava organizando um almoço, mas ele não quer ir. Mas o almoço ele vai Eu acontecer quero mesmo ir sem a sexta-feira. Sexta-feira, que é aquele clima mais fim de semana, né? Você que manda, Carlão. Tem lugar que aniversário a gente não paga, né? Então, aí tem que tem aproveitar hoje, tem porque essa sexta-feira vantagem. já não tem mais Já não isso, tem né? mais. Tem essa vantagem. Então mande você aí o seu parabéns pro Carlão aqui no nosso WhatsApp. Quantos aninhos, Carlão? 999 também, 4.3. Olha, eu já fui o mais novinho de equipe, hein?
Que coisa. Hoje você eu lidera, sei como né? é isso. É. Hoje a gente tem... Quantos anos tem o Enzo? O Enzo é o caçula? O Enzo tem 21. 32. Ah, não, o Enzo tem 22, eu acho. 22 ou 21, 22. Olha aí, tá vendo? Eu já fui esse cara, Tá com cara. Eu já quanto, fui esse Juliano? cara. Eu 27 por enquanto, 27, né? Semana que vem 28. Chegou. Mas eu, na minha Tudo cabeça... filho do carnaval, né, Júlio? Exatamente. Nossa, E no mano. meu caso, 95, né? Foi o ano que a Salgueiro estourou, né? Que foi o ano Carnaval? do Explode Coração. Foi Ah, 93, do Ita no Norte. Ah, é? 93. Então meus pais contaram uma mentira pra mim, eu Contaram acreditei. mentira. Não, fake faz news parte. tem desde Isso da aí. Terra. Faz parte. Aqui, a galera tá mandando, hein? Aê! Opa! Mas manda parabéns legal, sabe? Frases de efeito, pra aquele Motivacionais, se emocione, né? Parabéns, Carlão. Emerson aqui, final telefone 0197. Boa, garotinho, obrigado. O Emerson Dias. O nosso ouvinte aqui, ó. Já tivemos sede da Copinha Jaguariúna em 2019. É o José Augusto Cruz. Parabéns, Carlão. Entendimento de futebol que faz parte do DNA da família. Ô, Sucesso brigadão, e saúde. É o valeu. Luiz Rogério mandando pra ele. O Louveira já foi sede recentemente. Escreve aqui o Guto. Valeu, Guto. Obrigado pela mensagem. O Jean. Carlão é um dos meus comentaristas preferidos desde os tempos de Rádio Central. Parabéns Jean. e muita saúde. Valeu, cara. Manda Pix depois, hein, Carlos? Opa, a turma do Pix A tá turma do Pix tá online. on fire. Ô, Fábio Scheib, dá uma mensagem bacana de parabéns aí pra Carlos e Eduardo de Freitas, hein, Fábio Scheib? Ah, eu já mandei logo cedo para ele, né, quando conversamos aqui pelo WhatsApp, mas agora, publicamente, eu mando parabéns para o Carlão, cara, gente boa demais, sempre com o astral lá em cima. Lá no ar. Felicidades, Carlão, muito obrigado por toda Fabião, a obrigado. parceria e ajuda aí. Valeu, meu Você é um cara fera. 10, cara. Valeu, brigadão, valeu. Sucesso sempre, muita paz no Bom, Fábio coração. Scheib, já falou. Legal. Vamos falar de seleção brasileira. Leonardo Dais está chegando com as novas do Brasil. Numa noite de muita violência e pouca bola, o jogo fraco foi decidido no segundo tempo, quando Lo Celso bateu o escanteio e Otamendi, de cabeça, fez o gol da vitória argentina, primeira derrota do Brasil no Brasil na história das eliminatórias. Levantou, botou na área, o ataque fechou. Bingo! O desempenho está oscilando. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de acreditar nos meninos jogadores? Eu acredito na força do trabalho. O time de Fernando Diniz termina 2023 amargando 3 derrotas seguidas, o que não acontecia há 22 anos com a seleção. Já a seleção campeã do mundo terminou a noite repetindo a caminhada em direção à torcida no setor sul do Maracanã. Agora, para comemorar mais uma vitória sobre o Brasil. O técnico Lionel Scaloni disse que não foi fácil jogar assim, mas que a vitória mostrou as duas grandes marcas de sua equipe, caráter e compromisso. De São Paulo, Leonardo Dais. Pois é, né? A gente vai falar bastante sobre tudo que envolveu o jogo ontem da seleção brasileira, desde a confusão até a derrota dentro de campo. Mas uma frase na zona mista me chamou a atenção e eu quero colocar aqui no ar para os ouvintes da CBN para a gente discutir também. O camisa 9 do Brasil ontem era o Gabriel Jesus, né? O centroavante, a esperança de gols da seleção brasileira. O Brasil tem sofrido muito no ataque nos últimos jogos aí com o Diniz e muitos têm questionado, né, sobre as opções, sobre o rendimento do Gabriel Jesus, que aliás é um questionamento que vem desde a era Tite. E aí na zona mista o Gabriel Jesus falou sobre esse momento e uma frase chamou a atenção. Vamos ouvir. Tem coisas que me incomodaram bastante. No ciclo pós-Copa de 18 me incomodou muito. Né? Eu era mais jovem que hoje, obviamente. Tinha outra cabeça. Hoje eu tenho outra cabeça. Hoje eu sou um homem mais maduro, mais formado, pai de família. Hoje eu entendo que o futebol é uma prioridade para mim e eu sempre vou dar minha vida para estar bem, para fazer o melhor, principalmente quando eu vim jogar na seleção brasileira, que é o sonho de criança que eu sempre tive. Porém, tem coisas que eu não controlo, que é isso, sabe? Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu faço gol, eu tô lá para fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção e quando voltar a fazer gol vai acontecer, sabe? Trabalhar, eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de ficar feliz com elogio, já fiquei,
Já fiquei mal por crítica também, mas hoje eu sou um homem mais maduro e entendo. Não me incomodou nada. Nada me incomoda mais. Tá, então, o gol não é o meu forte, foi o que disse o centroavante da seleção brasileira, Cailão. Olha, Júlio, eu não sei se ele realmente queria dizer isso, né? Será que ele tá dizendo sobre tarefas? Então, mas disse, né? Tem que tomar cuidado em entrevista. Às vezes você tá de cabeça quente, nervoso, você fala aquilo que não quer. Mas ele é o camisa 9 da seleção, né? Em 2018 ele era o camisa 9 da seleção. Ele foi resguardado para esse jogo contra a Argentina, sequer viajou lá para a Colômbia para ser o artilheiro, para ser o homem-gol. Estranha essa declaração que o gol não é meu forte. Realmente, em termos de seleção brasileira, o gol não é o forte, mas o Gabriel Jesus se notabilizou no futebol brasileiro e depois uma transferência milionária para o Manchester City através dos gols que ele fez. Em 2018 ele teve um posicionamento diferente, moldado pelo técnico Tite, de ser aquele jogador de beirada, marcando o lateral, e isso atrapalhou realmente a vida do Gabriel em termos de seleção brasileira, e a pressão só aumenta. Mas é um jogador que ele é artilheiro, ele sempre foi artilheiro. Agora, ele não é artilheiro nível Ronaldo, nível Adriano. É um jogador que encontra dificuldades hoje para marcar gols. Agora, o gol não é meu forte? Como um camisa 9 fala isso? Eu tive dificuldade eu acho que ele não quis dizer isso. Eu acho que ali ele se viu bombardeado, entre aspas, pela imprensa, porque foi na zona mista, né? Sim. E talvez ficou assustado, mas eu acho que não foi isso que ele quis dizer. Eu não acredito que o Gabriel Jesus tenha falado isso assim, consciente. O gol não é uma característica forte que eu tenho. Não acredito. O Lupe tem um influencer, né? Acho que o Pedro, certeza, é jornalista também, mas ele trabalha mais na linha do humor, nas redes sociais. Ele é mais um jornalismo de entretenimento, né? Isso, mas ele fez uma analogia sobre o impacto que essa frase teria se ela fosse colocada em outras profissões, por exemplo. Se um gari falasse isso, seria assim: limpar eu não sou muito bom, não. Se o motorista fala o que o Gabriel Jesus disse, seria: em dirigir dirigir não é meu forte. Então acho que essa colocação do Gabriel Jesus pode pesar contra o próprio jogador. Isso, a gente estava até comentando aqui na redação, Berenguel estava comentando sobre essa questão da dificuldade de gols, né? A mesma coisa que a gente trazer um jornalista que tem dificuldade para falar e colocar aqui para conduzir um programa, sabe? É muito difícil. Então, assim, ele tem um salário alto, é claro que a gente sabe que o jogar futebol não é fácil. Sim. Jogar futebol é muito difícil, mas eles surgiram na base, fizeram toda ali as escolinhas, a base no Palmeiras, no caso do Gabriel Jesus, e o gol é o mais importante do futebol. E os atletas, Mazola Júnior me falou uma frase uma vez que ficou marcada, ele falou assim: Lupe, o gol custa caro. Então esses jogadores que são fazedores de gol, eles são remunerados de forma mais intensa. E agora, Gabriel Jesus falar que o gol não é o forte dele é um pouco estranho. Mas hoje também a gente precisa entender, principalmente, não é o caso do Jesus, mas jogadores que jogam pelos lados do campo, os alas ofensivos. Hoje, a maioria dos treinadores colocam esses jogadores para marcar. Mas engraçado que no Arsenal, o Gabriel Jesus, ele teve um começo mais goleador, né? Sinceramente, eu acho que ele não quis dizer isso. Eu também acho que ele se complicou nas palavras. Com a pressão, pós-jogo, um jogo difícil. Agora, o Júlio, Lupe, ouvinte, Fabião também, nitidamente falta confiança pro Gabriel. No próprio lance do Martinelli, em que o Martinelli perde o gol, mas graças à sobra ali do Gabriel, cara, quando ele entra na área, solta o chute. Não era pra ele ter dado um toque a mais e de repente a bola sobrou pro Martinelli, mas ali já era pra solta o pombo lá, explode no Emiliano. Sabe? Mas acho que todos os jogadores, a safra hoje de atacantes do Brasil, muito fraca, todas muito fraca, com muitas dificuldades em fazer gol. E são de tudo bem, não são protagonistas, mas pô, Gabriel Jesus, Arsenal, Martinelli, Arsenal, Vini Júnior, Real Madrid, Rodrigo, Real Madrid, mas é uma dificuldade para marcar gol. É impressionante. E no Gabriel Jesus, visivelmente, falta confiança também. Além de ele estar com este problema de não balançar as redes, de viver um jejum aí de não marcar, falta muita confiança. É um jogador hoje que não tem força para jogar com a camisa, de assumir essa responsabilidade de ser o artilheiro da seleção brasileira. A crise técnica, ela é evidente. O Júlio acompanha o futebol europeu melhor do que a gente.
Hoje, Haaland, Poxa, Lewandowski tá louco. Alto patamar. e aquele que era do Tottenham, Harry Kane. Mas são jogadores Mas se você hoje... pegar, Lupe, medianos assim, gente, pelo amor de Deus, não são jogadores medianos, mas que estão abaixo dessa prateleira de um Haaland, por exemplo. O Lautaro é um cara que frequentemente faz gol pela Inter de Milão, que é um cara de um nível, um grau 2, 3 ali na prateleira do futebol europeu. Não, mas eu tô falando que esses jogadores hoje, eles são valorizados por quê? Nossa, Porque eles mãe. têm a Pelos facilidade gols, de fazer né? gol. Não são jogadores certeza. técnicos, né? Não, São jogadores Tanto é que goleadores. em qualquer lugar, seja na escolinha de futebol até Técnicos o melhor assim, time né? do mundo. O Haaland, atacante desses ganha mais. que eu citei, é o mais técnico, porque ele consegue não, sair sim, um pouquinho eles têm mais da habilidade, área. com Sim. certeza, mas não são jogadores que vão enfileirar. Não, são fazedores de são gols. fazedores. Eles sim. cumprem Definidores. E a gente buscando, é claro que eu não gosto de ficar comparando, mas no passado era Ronaldo, era Nossa, Adriano, mãe. era Romário. É. Tinha ali um brasileiro no meio dos Mas a principais crise, goleadores Lupe, do mundo. Não né? é só na frente. Sim, é Você verdade. pega os laterais, cara, o Emerson, com todo respeito, criado na Ponte aqui de Americana, mas muito fraco para nível seleção brasileira. Carlos Augusto aqui de Campinas também, o próprio Renan Lodge, né, o Ian Couto, que foi testado. A crise técnica, ela é evidente. difícil. O Brasil passa por problemas, hein? Problemas graves. Já já o Fábio Chaib vai falar sobre Gabriel Jesus e também sobre a confusão ontem no Maracanã, 11h31. Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de novembro de 2023. O Brasil está entre os piores países em devolução de impostos na forma de serviços à população. Pelo 5º ano consecutivo, a Irlanda apresentou o melhor desempenho. Na sequência, apareceram Suíça, Austrália, Estados Unidos e Coreia do Sul. Foram colhidos dados de 30 nações e o Brasil ficou em último lugar. O trabalho foi produzido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação e calcula o índice de retorno de bem-estar à sociedade. A Polícia Federal fez buscas em endereços do doleiro Leonardo Meirelles. Ele é ex-sócio do doleiro Alberto Youssef, que ficou conhecido por causa da Lava Jato. A operação combate crimes contra o sistema financeiro nacional. Meirelles é um dos alvos da ação, que conta com a participação da Receita. O grupo é suspeito de crimes como evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras. Segundo a investigação, o esquema movimentou mais de 4 bilhões de reais em dezenas de contas de empresas de fachada. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Santa Catarina. Um brasileiro foi encontrado após ficar 13 dias desaparecido na Suíça. Ele estava em um cativeiro e conseguiu fugir. A informação foi confirmada pelo cunhado dele ao portal de notícias G1. Márcio Rodrigues da Silva é de Itupeva, no interior de São Paulo, e estava desaparecido desde o dia 8 de novembro. Na ocasião, ele desembarcou em Zurique para uma viagem de negócios. O empresário fez contato com parentes e foi encontrado. A polícia pediu à família que não divulgue mais informações. O objetivo é manter a investigação em sigilo. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Hospital PUC Campinas realiza entre os dias 24 e 26 de novembro o PUC 3D. O evento beneficente contará com palestras e várias atividades esportivas, como corrida para adultos e crianças. Os recursos serão destinados à Casa de Acolhimento para pacientes do SUS. No domingo, dia 26, o News Truck da CBN estará no Campus 1 da Universidade, onde acompanhará a programação e a corrida PUC 3D. Oferecimento: Hospital PUC Campinas. Excelência e inovação cuidando da vida. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Está chegando a primeira Expo Industrial de Atibaia com a realização da Prefeitura de Atibaia. A feira será entre os dias 23 e 25 de novembro e o News Truck da CBN Campinas marca presença no evento que pretende conectar e promover as empresas do setor industrial do município. Toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto da Estação Atibaia, na Vila Santo Antônio. A primeira Expo Industrial é mais uma ação de estímulo ao desenvolvimento econômico em Atibaia e contará com a Feira da Empregabilidade com mais de 500 ofertas para toda a população. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Para passar a régua aqui sobre seleção brasileira, temos que falar, né, Fábio Chaib, sobre a confusão ontem no Maracanã. E eu acho que o principal problema começa na organização ali, onde se cria um setor popular com as torcidas misturadas, já sabendo do histórico recente envolvendo brasileiros e argentinos, né, Fábio? Exatamente, Júlio. Há 20 dias tivemos uma selvageria já nas praias do Rio de Janeiro, né? Torcedores do Fluminense e Boca Juniors, um clima muito tenso entre os brasileiros e argentinos, e todo esse histórico recente da torcida argentina provocando os brasileiros, até com gestos racistas, e não poderia dar pior, né? Já imaginava isso, a organização do torneio, do evento, deveria ter pensado que o clima ia esquentar justamente naquela hora de uma partida tão importante, o principal clássico do mundo. Normalmente, quando há jogos de clubes, a gente tem a divisão da torcida, a torcida visitante fica lá em cima do Maracanã, diferentemente do que foi com esses ingressos mistos, e ali foi só um pavio de pólvora, né? Ia começar, na hora que estourasse, não ia ter controle, como acabou acontecendo, até a intervenção dos jogadores indo até para apartar as brigas, e uma selvageria mesmo que vimos ontem, mais uma vez, infelizmente, mas também a organização deveria ter pensado nessa questão antes, né? Não tem como argentinos e brasileiros ficarem separados, infelizmente, é a sociedade em que vivemos. E nem só, não é um problema exclusivo nem apenas de Brasil e Argentina, porque no Brasil, no Argentina e Uruguai, eles acabaram setorizando a torcida visitante, justamente por conta dessa possibilidade, né, Fábio, de que a rivalidade Uruguai e Argentina é grande também. Então a torcida do Uruguai, ela ficou, foi em Bombonera, né, o jogo. Ela ficou naquele canto onde as torcidas visitantes na Libertadores ficam mesmo rotineiramente, justamente por conta desse risco, né, de briga, né. Cara, exatamente, com o histórico recente também, né. Ali foi, nossa, um festival de juvenil organizando o evento. O Fabião foi muito feliz quando ele cita os últimos episódios, né, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Fluminense e Boca Juniors. Então, evidentemente, a briga ali seria algo que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Agora, eu vi muita gente, o próprio Messi, cara, algumas declarações falando que a polícia brasileira ela foi opressora, já fez isso entre Boca Juniors e Fluminense, fez isso entre Argentina e Brasil, Brasil e Argentina. Eu creio sim que houve excesso em algumas situações, mas excesso de ambas as partes. A polícia teve erro, os torcedores argentinos, alguns, não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas alguns erraram também. Agora chega o momento, Júlio, que você não tá lá para ficar cantando em coral, não tem jeito, o cara vem para cima, você é policial. Sabe, a agressão ela vai acontecer, a maneira mais rigorosa, mais enérgica de tentar repreender aquilo lá, ela vai acontecer. Ninguém é santinho nessa história.
Então não vem o Messi falar que o povo argentino está sendo oprimido no Brasil, sabe? Ele deu a entender que o brasileiro trata mal o argentino de forma nenhuma. Eu acho que alguns torcedores argentinos erraram, exageraram. A polícia militar em alguns momentos também exagerou. Agora o erro principal foi a organização. Não se pode misturar torcedores argentinos e brasileiros, ainda mais neste clima hostil que há entre as duas torcidas, seja em seleção ou seja entre clubes. Agora, falar que só a PM errou, isso eu não concordo. Houve erro sim da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas houve erro de torcedores argentinos que tentaram agredir policiais. Não tem santinho nessa história, não. E por muito pouco nós não vimos uma tragédia no Maracanã, né? Cara, porque criança, mulher... Não, o pessoal tava ficando espremido, né? Espremido Tá numa louco. parede, teve gente que pulou no gramado. Sim. Então, assim, mais uma vez, por pouco, nós não tivemos uma tragédia no Maracanã. Exatamente. Então, triste, né? São cenas que estão rodando o mundo hoje, então é extremamente negativo isso, todo esse clima que foi criado no duelo do Brasil contra a Argentina, além da derrota, claro, dentro de campo, o que tem tornado a vida do Diniz mais difícil. E só pra finalizar, a gente brincava, né? As eliminatórias. É classificatória pra Copa do Mundo, não é eliminatórias, né? E olha onde tá a situação do Brasil, hein? Quem diria? É complicado. Ô, Julio, pra finalizar mesmo, Julio. Brasil, nesse ano de 2023, fez 9 jogos. São 5 derrotas. Desde 1963, ou seja, há 60 anos, o Brasil não tinha mais derrotas do que vitórias em um ano da seleção brasileira. Infelizmente, 2023 vai ficar marcado pelos recordes negativos, mais uma vez. Né? Mais uma derrota, então. O Brasil iguala a quantidade total de derrotas da era Tite, né? Na era Tite foram 6 derrotas. Então, mais uma já iguala aí esse número. Bizarro, né? Bizarro. Um número muito, muito ruim mesmo, que deixa um torcedor desanimado com este momento da seleção brasileira. A gente vai falar sobre a dupla campineira, tem semana decisiva para a Ponte e o início da reformulação aí do planejamento do Guarani para o próximo ano. Antes, só registrando mais participações pelo nosso WhatsApp, 991869070. A Cris de Campinas manda aqui parabéns pro Carlão. Obrigado. O cara mais lindo da CBN. Tem coisa errada. Sensacional. Bom dia, meu amigo. Manda um abraço para o palmeirense Fábio Scheib, é o Ademir de Itu. Olha aí, Fábio Scheib. Na minha opinião, a polícia foi opressora sim, mal preparada como sempre, falta de organização total, estou envergonhada. É a Rose que manda mensagem aqui. Faltou preparação mesmo, né? Não, organização, pelo amor de Deus, né? Brasil e Argentina. Vamos fazer um jogo da paz em Campinas, Ponte Preta e Guarani sem divisão de torcida. Não, e na final da Libertadores a gente já tinha sofrido com algumas situações também de confronto da polícia com torcedores argentinos. Então, os ânimos todo mundo já sabia. Os ânimos estão aflorados. Agora, eu discordo da polícia opressora. Eu acho que houve erro. Agora, se você não tratar com rigor também, porque não tinha santinho ali, não. A gente até brincava na redação. Não eram os cantores do Morumbi ali, não. Ali é a cuica ronca. Se você não agir com rigor, os caras tomam conta também. Eu tinha torcedor indo pra cima da polícia ali também, né? Então, uma série de erros. O erro fatal não tem ninguém certo. O erro pontual é não existir a separação de torcidas. E aí culmina numa série de erros, Júlio. Erro por parte de alguns torcedores, erro também por parte da polícia. Houve excesso. Agora, só culpar a polícia, eu não concordo. Bom dia, CBN. Tá na hora de colocar outros jogadores. Tem muito veterano aí precisando jogar. Marcelo, Rafinha, até Felipe Melo. O Brasil tá tão feio de centroavante que os artilheiros do Brasileirão não são brasileiros. Manda aqui. O Cano podia se naturalizar brasileiro, né? A Argentina não convoca ele mesmo? É possível isso? Eu não sei se é possível. Convocações? Eu não tenho a... Abre o gol dele aí. Bom dia, por que será que não convoca um jogador brasileiro? Geraldo de Hortolândia. Esses que são convocados não tem nada a ver com o Brasil. Quando ele fala jogador brasileiro, tá se referindo aqui a jogadores que atuam na Europa, né? Jogadores não brasileiros, no caso. Ele tá falando dos jogadores que atuam no exterior. Guilherme Douro Verde, bom dia a todos e também para o Carlão. Dê as boas-vindas às novas dores nas costas e nas juntas. Feliz aniversário, meu amigo. Faz tempo já. Faz tempo. Valeu. Pois não, Fábio Scheib?
Não, e quando convoca os jogadores brasileiros, não foi o caso do André que jogou o tempo inteiro, mas mais uma vez ele coloca os jogadores daqui, né, o Rafael Veiga, o próprio Hendrick também, depois que o caldo já entortou, né? Depois da derrota da Argentina, quando a Argentina estava ganhando, colocou o Veiga, faltando 10 minutos para acabar. Não dá. Poderia ter mudado o esquema, né? O Cano nunca foi convocado. Então dá pra pela Argentina. Dá pro Brasil buscar o Cano aí, ó. O Wilson Rocha, parabéns, Carlão, felicidades. Seu presente vem no sábado. Desconfio de quem fica criticando sua polícia. Manda aqui o Wilson Rocha com a opinião dele também sobre a confusão. Feliz aniversário pra nós. É o Maurício Moura. Falar nisso, hoje é aniversário da Dani Pedroso. Aí sim, hein? Olha só. Então, por favor, recomendar outro bolo, dessa vez um pouco maior e mais sim. refinado. Patente alta, né, Juliano? Parabéns pra Dani, que é uma pessoa sensacional, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, né? E só você fica 2 minutos conversando com a Dani e você já dá risada. Né? É uma pessoa muito divertida, impressionante. Então, um abraço aí pra todos os aniversariantes. Novembro, só gente boa faz aniversário, viu, Fábio Scheib? Sagitário, só gente boa, né? Sagitário, tudo gente boa. Filhos do Carnaval. O José Luiz Pires, que a alegria deste dia possa ser uma constante em sua vida. Que você possa ser a morada perfeita para abrigar as vontades de Deus. Abraços, muita saúde. Parabéns, Carlão. José Luiz Pires. Obrigado, José. Valeu. Parabéns, Carlos Sorriso de Freitas. Hoje, felicidade sempre. Abraços. É o Jaime Marcos Galvão. Grande Jaime. James. Parabéns, Carlão. Sábado tem presente, Leandro. Manda a mensagem aqui. Grande Carlão, meu parceiro, velho de guerra. Parabéns, muitas felicidades. Abraço, Gustavo Nicolau. Opa, grande Gustavo, Não para mais de chegar a mensagem. Futevôlei. Parabéns, Carlão, excelente comentarista, excepcional pessoa, conhecimento e simplicidade. Abraço, professor Moacir. Boa, Moacir. Será que é o Moacir do Senai? Moacir Júnior. Ele é palmeirense do Senai? Então ele mesmo. Pô, abraço, Moacir, figura. Parceirão do meu sogro Rubão. Bom dia, Carlão, Lupe, Fábio, JN, tamo junto, Cheronel. Diniz disse que vai pedir música no Fantástico, vai pedir aquela música do Traje a Rigor. Inúteis. Nossa, mãe. Que Cristiano Essa crítica foi pesada. Mas o Brasil jogou bem ontem até, viu, Júlio? Acho que o Brasil jogou melhor. Fábio Scheib, se liga, vai. Para, Scheib. Jogou melhor contra a Colômbia. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Olha só como que são as coisas. Não falamos do jogo, né? Mas deu a impressão assim, sabe quando é time pequeno contra time grande? O time pequeno vai lá e luta. O time grande só ali esperando. Vamos ganhar o jogo? Então vamos lá. Um escanteio, o Otamendi vai. Nossa, sobrevoa o André, né? E fez o gol. 1-0 a Argentina. Única chance da Argentina também. E outra. Coitado do André, jogou bem. E outra, fomos juvenis, né? Começando o jogo só dando pancada. O Depou pegava na bola. O Depou fez aquilo que ele queria. Ele cavou 2 cartões e uma expulsão. No meu modo de entender, injusta, mas foi expulso o Joelito. Então entramos como juvenis. É isso aí. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala sobre Guarani Ponte, agora 11h48. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O Hospital PUC Campinas realiza entre os dias 24 e 26 de novembro o PUC 3D. O evento beneficente contará com palestras e várias atividades esportivas, como corrida para adultos e crianças.
Os recursos serão destinados à Casa de Acolhimento para pacientes do SUS. No domingo, dia 26, o News Truck da CBN estará no campus 1 da universidade, onde acompanhará a programação e a corrida PUC 3D. Oferecimento: Hospital PUC Campinas. Excelência e inovação cuidando da vida. Para conquistar seus objetivos profissionais, conte com uma formação respeitada pelo mercado. Pós-graduação PUC Campinas. Mais de 40 cursos entre especialização e MBA que estimulam o seu crescimento, proporcionam um network e geram oportunidades para a sua carreira. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e inscreva-se nas modalidades presencial ou EAD. Pós-graduação PUC Campinas, sua impulsionadora de carreira. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovilaprimavera.com.br. Está chegando a primeira Expo Industrial de Atibaia com a realização da Prefeitura de Atibaia. A feira será entre os dias 23 e 25 de novembro e o News Truck da CBN Campinas marca presença no evento que pretende conectar e promover as empresas do setor industrial do município. Toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto da Estação Atibaia, na Vila Santo Antônio. A primeira Expo Industrial é mais uma ação de estímulo ao desenvolvimento econômico em Atibaia e contará com a Feira da Empregabilidade com mais de 500 ofertas para toda a população. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Onze horas e 52 minutos, informações do Guarani, situação do Douglas Borges, Antônio Lupe. Então, a situação do Douglas Borges, goleiro reserva do Bugre, ainda não é oficial a informação, né? O Guarani ainda não se manifestou, mas a informação é que o jogador teve que passar por uma cirurgia de apendicite, né? Sofreu aí de apendicite. E eu particularmente já passei por isso, sei quanto é difícil, dói uma barbaridade, dói. E é um período de recuperação, até de certa forma, dependendo de como estava a situação do apêndice, pode demorar aí um pouquinho. Então o Douglas fica fora dessa partida, dessa despedida do Guarani. Pegorari deve ser o titular, tem contrato, não deve ser dispensado, deve fazer parte do planejamento para a temporada do ano que vem. Só que, como reserva, o jovem Álvaro, né, que também teve o contrato renovado, devem ser os goleiros relacionados para o duelo contra o Dragão na despedida do Bugre na temporada 2023, sábado contra o Atlético. Boa recuperação aí para o Douglas Borges, Carlão. Até uma informação de bastidor, né, que o Douglas, ele gostaria de ter mais chances no Guarani. Mas e o campeonato do Pegorari? Nesse momento, você acha que o Pegorari é incontestável? Ou dá para ter uma disputa aí no começo do ano entre os dois? Olha, o Pegorari ele começou muito bem, ainda como reserva do Tony, mas das vezes que o Pegorari ajudou o Guarani, ainda como reserva, ele foi muito bem. E aí ele ganhou a titularidade, é um cara que assumiu a responsabilidade como um dos líderes do elenco. Em alguns momentos eu acho que ele exagera em algumas declarações, seja provocando, seja enaltecendo, ou seja justificando. Eu acho que um pouquinho de comedimento para o Pegorari seria importante, mas hoje é o titular. Apesar que o Douglas não comprometeu, né? Não estou tentando puxar aqui, não me lembro assim de uma falha ou de um gol. Acho que ele teve partidas puras. Teve uma falha. Teve falha? Teve uma que ele foi tentar sair jogando, entregou mas no... Saiu o gol? Saiu o gol. Tá, mas eu Pegorari com o Alan Santos, não foi? Não, eu tô falando do Douglas, porque o Júlio falou entre Pegorari e eu acho que foi um gol que o Guarani sofreu logo no começo do jogo, mas depois se o ouvinte lembrar, pode mandar aí pra ajudar a gente a refrescar a memória.
Mas eu gostei do Douglas, mas ainda o Pegorari é o meu titular. Contra o Avaí. Contra o Avaí? Depois o Guarani virou 2-1. Ah, verdade. Boa lembrança. Mas depois ele fez boas defesas. Sim. Mas foi lá na ressacada, é verdade. Bem lembrado, Lupe. Mas o Pegorari comete alguns excessos, às vezes nas saídas de bola e tal, mas ainda é o titular do Guarani. Porém, Douglas é uma boa peça de reposição. E a Ponte, Lupe, como é que tá se preparando para a decisão de sábado, hein? Cara, eu só queria falar aqui a respeito de uma mobilização, né? Porque hoje a gente sabe que a internet, ela tomou conta também das páginas, né? Das torcidas. E tem muitas páginas, umas são bem engraçadas, né? Tem aquela que faz o ranking dos jogadores. Então tem muitas páginas relacionadas aos clubes e na Ponte Preta não é diferente. Eles estão se mobilizando, né? Inclusive tem um personagem também da internet que adquiriu 1.000 ingressos que vai distribuir aí, acreditando na Ponte Preta nessa última rodada contra o CRB. E a expectativa, pelo menos a mobilização dessas páginas da internet relacionadas à Ponte Preta é de casa cheia no Majestoso para essa final, para essa decisão que a Ponte tem contra o time alagoano. Eles esperam colocar aí 10 mil torcedores no Majestoso, até porque a torcida, como já fez em outras oportunidades, e quer dizer, na maioria das vezes, carregando aí o time nos resultados. E a torcida precisa apoiar o time nessa reta final, nesse jogo final contra o CRB. Então a expectativa de casa cheia, a torcida está se mobilizando para ter o Majestoso lotado contra o time alagoano. A Ponte se prepara, o técnico João Brigatti, a principal dúvida é no lado direito do campo, sem Mailton provavelmente, sem o Everton certeza porque está suspenso, e provavelmente sem também o Luiz Felipe, que teve um problema no tornozelo. Eu acho que esse vai ser a principal dúvida até momentos antes da partida, quando a assessoria de imprensa divulgar a escalação. E teve uma informação, na verdade assim, a gente no começo da temporada faz ali um arquivo, né, para saber a situação contratual dos atletas da Ponte. E o Felipinho, que é um dos destaques da Ponte, líder em desarmes da Série B do Campeonato Brasileiro, toma muitos cartões? Toma, mas é jovem ainda. Ele teve o vínculo renovado no mês de maio. O Felipinho tinha contrato com a Ponte até janeiro do ano que vem. Ou seja, em junho, ele já até poderia assinar um pré-contrato e deixar o clube sem nenhuma remuneração, nenhuma questão de dinheiro para a Ponte. Então, a Ponte renovou no mês de maio o contrato do Felipinho, que fica na Ponte até 2025. E tem alguns detalhes importantes nessa situação do Felipinho, principalmente como ele é destaque, né? Pode surgir uma proposta, o jogador pode deixar o Majestoso, caso mantenha essa regularidade. O Felipinho, ele não é formado na base da Ponte. O Felipinho, ele é formado na base do São Raimundo, de Roraima. Inclusive, ele foi profissionalizado lá, foi campeão estadual em 2020, fez gol na final, 4-1. E ele acabou vindo para a Ponte Preta, jogou na base da Ponte e estreou no profissional esse ano. Então, o Felipinho aí, que até o mês de maio tinha vínculo até janeiro de 24, agora fica até o ano de 2025. Acho que é uma notícia importante. A Ponte não oficializou essa renovação nas suas redes sociais e nem de forma oficial, mas o Felipinho poderia deixar a Ponte no meio do ano de forma gratuita, mas agora fica até 2025, a diretoria aí se cercando desse destaque da Ponte na Série B. O Felipinho é um jogador de personalidade, né, Carlão? Gosto dele. Algumas situações, alguns movimentos precisam ser... algumas correções são necessárias, mas muita personalidade. Canhoto tem um bote invejável, né? Cara que rouba a bola, tem uma bola aérea também interessante, fez gol já de cabeça, né? Pela Ponte. Uma grata revelação, surge aí na Série 2 com o técnico Hélio dos Anjos, depois na Série B conquista o espaço lá em Caxias, fez uma baita partida. A gente precisa dar mérito para quem trouxe o Felipinho para a Ponte foi o Jacozinho. Jacozinho, grande Marco Aurélio. E quem deu a oportunidade pro Felipinho foi o Felipe Moreira. Felipe Moreira também. Sub-23. Com o Hélio, isso, mas com o Hélio ele chegou a atuar. Aquelas partidas em que a Ponte atuava com um time alternativo, ele chegou a atuar. Mas hoje é um jogador fundamental. O que eu pego um pouco no pé do Felipinho é soltar um pouco mais a bola. Pegou, tocou. Mas é um cara que tem um futuro brilhante pela frente agora. Que a diretoria cuide bem, que cerque bem, que não faça, né, o que não deixa acontecer, como ocorreu no caso do Alisson, né, que a Ponte foi lá, estava com os direitos, de repente atrasa aqui, atrasa colar e perde o jogador. O Felipinho, então, hoje ele é um ativo da Ponte. Então que trate o menino com carinho, que pague em dia e a Ponte vai ter aí dividendos
com este bom meio-campista. Muito bem, 11 horas e 59 minutos, estamos aqui na nossa reta final do CBN Esportes. Deixa eu só terminar aqui as mensagens. Hoje bombou o nosso WhatsApp aqui. Aniversário do cara, né? Muitas, milhares e milhares de mensagens pro Carlão. E depois eu passo aqui, viu, galera? Todas as mensagens aqui pro Carlão dar uma olhada. Pois não, Fábio Scheibe? É uma notícia que vem do futebol sobre carreira de jogador que está se encerrando. Na verdade, foi ontem que a gente até comentar, acabou não dando certo. O Hever, revelado pelo Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil pelo Paulista, jogador do Atlético Mineiro, anunciou aposentadoria aos 38 anos de idade e deve exercer uma função no Galo também, assim como o Victor, o goleiro, que também rumou pela mesma trajetória de Hever. Então, o Hever anuncia aposentadoria ao final da última rodada do Brasileirão. Ele que foi revelado no Paulista de Jundiaí, né? Glorioso Paulista de Jundiaí. Glorioso. Tá meio desaparecido, hein? Isso aí, valeu, Fábio Scheibe. Voltamos no Arena às 4 horas da tarde com mais informações do esporte e toda a repercussão sobre a seleção brasileira e a preparação aí dos times de Campinas para a última rodada da Série B. Amanhã tem mais CBN Esportes a partir das 11 horas da manhã e eu espero você. Um abraço e até lá. CBN Esportes.